Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Merson Cast. Nessa temporada a gente está com o tema Desperte o seu protagonismo. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem bacana que é investimento, especialmente para um jovem, quais os caminhos iniciais. E antes de tudo, se você não é inscrito no nosso canal, lembre de se inscrever e acionar o sininho aí, seguir também a Bimerso no Instagram, no TikTok e em outras plataformas de mídias digitais. Então vamos lá? Novamente aqui com o meu amigo Carlos Rodrigues, do Instituto Paz Financeira. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, antes de tudo. E aí, Carlos, vamos falar um pouquinho sobre investimentos? Bora, vamos falar sobre investimentos, que é uma coisa que é necessária e que muitos não conversam, não falam. Porque a gente não tem cultura sobre isso, né, Wagner? Sim. Para começar, né, um investimento que a grande maioria aprende, né, essa é bem, na nossa cultura, que a gente acredita que é uma boa opção, uma melhor opção, mas ela é uma opção para uma certa situação. Quando eu falo em investimento, é guardar, é poupar, é guardar na Isso. poupança, né. Existe a poupança que, às vezes, muita gente pensa que é a única forma de investir. E outra coisa, os outros tipos de investimento, às vezes, parece que é mais distante. E a gente vai até falar um pouquinho Sim. sobre isso, né. Então vamos lá. Olha, para um jovem, começou a sua vida, profissional, tá no seu primeiro trabalho, no seu primeiro emprego. É muito comum eles não terem, né, a clareza de como administrar a sua finança. Perfeito. Né, então a gente já falou bastante, né, sobre, né, a inteligência financeira, enfim. Agora vamos falar, a gente falou no episódio anterior sobre, independência financeira. E independência financeira caminha com investimentos. Perfeito. E eu falo que o melhor momento de um jovem investir é nesse início que ele ainda está normalmente nas casas dos pais, não tem a 100% da responsabilidade de pagar um aluguel, fazer a compra, pagar todas as contas, ou seja, é onde que pode sobrar mais recursos para investir. Porém, alguns, por não terem essa clareza, acaba indo para o consumismo, para a balada, para as compras materiais, né, e às vezes até compra parceladas que, ou seja, não tem o dinheiro ainda e já está antecipando, Perfeito. né. Então, vamos começar por aí, como direcionar bem esse jovem, qual o caminho que ele deve seguir? Ô, Wagner, você acabou aí resumindo bem a dor dos jovens, porque tem muitos jovens endividados já. Você fala, mas como que eu acabei de começar a trabalhar e já estou endividado? É justamente por não saber lidar com o dinheiro. E o dinheiro, você precisa então primeiro entender que você ganha, tem os seus ganhos, e você precisa viver o menos do que você ganha. Isso que o Wagner acabou de dizer, que você hoje mora com seus pais e você não tem, teoricamente, aí, em alguns casos, a obrigação de entregar o seu salário ou pagar as contas de casa ainda, é uma ótima oportunidade para você poder criar uma independência financeira. Então, primeiro, você vai começar a trabalhar, você vai ter seu ganho, o seu salário. O seu salário, você precisa, no mínimo, isso é uma dica que eu já te dou aqui, de no mínimo, você primeiro divide o seu pagamento em 10 partes. Você precisa primeiro saber quanto que você de fato ganha. O que acontece muitas vezes, vou dar um exemplo para você, jovem, é o seguinte: você é contratado para ganhar R$ 1.500 por mês. Só que, na sua cabeça, o seu pagamento é 1.500. Só que não é 1.500. Os 1.500 desconta, muitas vezes, INSS, desconta outras coisas que você tem convênios lá dentro da sua empresa, e o seu salário não cai em 1.500, cai em 1.300, por exemplo. Você está programado para gastar 1.500, você ganha 1.300. Então, você tem que fazer um diagnóstico de quanto realmente eu ganho por mês. Quando você descobriu que você ganha 1.300, então, você pega esses R$ 1.300, divide em 10 partes, tá? Essa dica, jovem, se você aplicar isso hoje, se você conseguir entender isso, e ó, tá no livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Não tô contando uma história aqui que eu inventei, não. Tem fundamento, tem princípio isso aqui. Divide em 10 partes. Uma parte você vai fazer a sua reserva de oportunidade. Muitas pessoas te falam de você fazer uma reserva de emergência. Eu, como sou treinador comportamental, sou coach, eu gosto de trabalhar com a mentalidade positiva.
Quando você fala, Wagner, vou fazer uma reserva de emergência, o que você está colocando na sua mente? Que você vai passar por um momento de dificuldade, de Sim. emergência. Logo, inconscientemente, sua mente vai trabalhar para poder usar aquele dinheiro como uma emergência. Aí você se endivida, você se dificulta e vai lá e usa o dinheiro. Por isso que muitas pessoas começam a guardar dinheiro e não conseguem manter o dinheiro guardado. Porque eles criam uma reserva de emergência. É para usar em emergência. E aí, inconscientemente, nossa mente sabotadora cria emergências para Para poder usar o seu usar dinheiro. o dinheiro. Então, eu mudo o termo, porque eu Ah, trabalho com uma comunicação positiva e é uma reserva de oportunidade. Para você usar de uma maneira que gere oportunidades na sua vida. A gente pode falar, eu vou tirar minha habilitação, eu vou comprar minha moto. São coisas que você vai poder usufruir, vai gerar oportunidade para você ter mais ganhos. Então, você dividiu o seu salário em 10 partes, o seu ganho em 10 partes. Uma parte, 10%, ou seja, R$ 130 nesse caso, você vai pegar e vai investir. Vai guardar para o seu investimento. Como você é jovem e não tem o peso ainda das finanças, né, de ter que arcar com uma família, aluguel, várias coisas, você pode fazer mais por você. Porque esse dinheiro, muitas vezes, a gente acha que o dinheiro... eu vou guardar o dinheiro, mas eu poderia usar esse dinheiro. Esse dinheiro que você está guardando, ele é para você. Não é... Às vezes a pessoa, eu vou investir o dinheiro. Não é para o banco, é para você. Então, no seu caso, você não vai guardar uma parte, você vai guardar 3 partes. E você vai viver com 70%. Com 7 partes. Pega 7, faz a conta aí, 7 vezes 130 e guarda. E as outras 3 partes, aliás, 7 vezes você usa para suas despesas. Você pode até aumentar isso, tá? Porque você sabe que você não tem tantas despesas. Mas seria muito bom se você conseguisse viver com 50%. Seria o ideal. Mas vamos lá, para não doer tanto nesse primeiro momento, começa com 30, tá? 30 ou 3 partes. E onde eu coloco essas 3 partes que eu guardei, Carlos? Aí que é a pergunta que o Wagner fez. A gente ouviu falar muito de poupança. Os jovens estão um pouquinho mais antenados, já ouviram falar de outras aplicações financeiras, de abrir uma conta numa corretora. Tem muitos jovens que me procuram e falam, olha, eu abri uma conta numa corretora. Olha, que interessante. Já ouvi, já Eu estamos não estava mudando. atualizado. Estamos mudando, já ouço gente falar, eu abri uma conta numa corretora X. O que eu faço agora? Só que tem esse segundo passo. A pessoa muitas vezes ouviu falar da corretora, abriu a conta da corretora, mas não sabe onde põe o dinheiro. Qual que é o grande problema que a gente tem que tomar cuidado? Se a gente ouviu isso de alguém que tem por trás uma instituição financeira, ela vai te direcionar para aquilo que é bom para o banco, não para você. Então, por isso que você precisa procurar informações isentas de patrocinadores, vamos dizer assim, para que você possa colocar o seu dinheiro onde dá retorno para você. Então, falamos aí, o banco hoje, o banco tradicional, os bancos grandes, os bancões que a gente fala, eles vão direcionar você na poupança em alguns títulos que o banco ganha dinheiro. Ou seja, o foco não é te trazer rentabilidade, sim lucrar. Eles terem Perfeitamente, o banco tem o lucro. teu lucro. Por isso que você tem que estudar, por isso que a gente está aqui hoje. Pode falar. Tá. Legal, achei bem interessante que realmente faz muita diferença, né, essa questão, essa clareza, procurar alguém que tá ali para te defender e não para Isso. te explorar. Perfeito. E dentro das possibilidades de investimento, tem vários, né? Falou da conta de uma investidora, né? Um investimento aí. Quais os caminhos, né? Quais os investimentos para um jovem que está começando, entre tantas opções e até pela falta de experiência, de conhecimento? Sim. Então, assim, é difícil eu falar agora, assim, em termos, né? Qual é a ação que você poderia investir? Ou qual o Vamos falar título... pro jovem aí, o que é Isso, ação? Calma Isso. aí. Eu ia falar isso agora. Né? Ou o título do banco. Então, assim, é difícil falar, por quê? Ah, Porque é um assunto um pouco mais profundo. mas Então, se eu falar de ação, se eu falar de título imobiliário, CDB, enfim, é tem muita coisa. muita coisa. Então, só para vocês entenderem, existe a renda fixa e a renda variável. A renda fixa, que são os títulos que o banco pega o dinheiro e ele empresta para os seus clientes. Renda fixa é aquilo também que você vai colocar o dinheiro e vai ter um retorno programado no final. Por exemplo, eu vou falar assim, bem simples, tá? Uhum. Eu vou fazer um investimento num CDB, que é Porque, além de tudo, tem um risco também, tem um né? risco. Investimentos que rendem mais têm mais risco, Isso. normalmente. Isso, Sei. é isso. A renda fixa, ela te dá um pouquinho menos de
ganho, porém te dá um pouco mais de segurança. Para você que está começando, jovem, começa pela renda fixa, tá? E aí você vai procurar o quê? Igual eu estava dizendo, você pega lá um CDB, que é um título bancário, e se lá está dizendo que você vai ganhar 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês, a conta é bem simples aqui. Se eu colocar R$ 100, você pega 1% de R$ 100 é o que você vai ganhar por mês. Se você colocar todos os meses R$ 100, você vai acumulando o seu patrimônio. E sobre aquele valor que você investiu, vai acrescentar 1%. E sobre aquele saldo, mais 1%. Então, quando você está começando agora um momento de desenvolvimento financeiro, coloca esses 30% que eu falei agora, 50%, enfim, em um investimento de renda fixa. Como eu disse para você, você vai precisar estudar um pouco mais. Aqui não vou conseguir trazer detalhes para você, precisa realmente de um treinamento. É um tema muito amplo, né? É um tema muito amplo, vai depender também da disposição que você tem de correr riscos. Ah, não dá para eu colocar aqui, se eu perder esse dinheiro não tem problema. Porque aí a gente entra na renda variável. A renda variável é uma renda, é um lugar que você corre um pouco mais de risco. A gente falou mercado de ações. Por quê? Porque se você vai comprar uma ação de uma empresa, e aquela ação, uma parte dela, né? Que a gente fala, você passa a ser acionista. Então, o que é uma ação? É uma parte da empresa. Você comprou uma partezinha da empresa ali, ela pode crescer e você ganhar dinheiro, como ela também pode diminuir o valor dela. E aí, se eu comprei uma ação, por exemplo, um exemplo aqui bem simples. Comprei uma ação por R$ 100. Se essa ação vai para 110, você ganhou R$ 10, correto? Se essa ação cai para 90, você perdeu R$ 10. E você está disposto a correr esse risco? A gente ainda, como jovem, não tem inteligência suficiente emocional para passar por isso. Por isso você precisa começar pela renda fixa, entender, sentir o seu dinheiro começando a crescer, e aí você diversificar depois um pouco do dinheiro na renda fixa, um pouco na variável, e aí você vai diversificando para ter um pouquinho mais de ganho aqui, um pouquinho menos aqui, mas com segurança. E aí aplicar aquele dinheirinho da sua reserva de oportunidade, para que você possa crescer no seu patrimônio, desde já. E não se preocupa com que às vezes vai dar lá 14 centavos, 12 centavos. É isso que eu ia comentar. Você falou assim, 12% ao ano. R$ 100 no fim, depois de 12 meses, vai ter R$ 12 a mais. Para um jovem que às vezes é um pouquinho aí inexperiente, até ansioso, vamos dizer assim, né? Ele vai falar, cara, mas é pouco, nem compensa guardar, investir nesse caso, né? E aí é onde que entra também, né, você comentou sobre, né, o juro sobre o juro, né? Ele vai ter um juro e depois vai ter o juro em cima do Isso. juro que ele teve, né? O composto aí. Uma coisa que eu percebo é que a nossa cultura, e isso eu acredito que num jovem é até mais fácil dele interpretar dessa maneira que eu estou explicando, é subestimar esse poder do juro Poder dos sobre, juros, isso. sobre juro e do tempo. Você fala de um ano, depois você fala 2, 5, 10 anos. Eu falei no outro episódio sobre essa questão de um jovem ele tem dificuldade de se enxergar de 15 para 30 anos, né, o dobro da idade dele. 15 anos nesse investimento, esse efeito do tempo do juro sobre juro dá um acúmulo significativo. Muito. Ó, a gente pegando esse exemplo aqui, se você conseguisse guardar R$ 1.000 por ano, em 12 anos, você tem R$ 12.000. Sem juros aqui. Se você colocar o poder dos juros aqui, a gente pode, dependendo da aplicação, e a gente tem que saber trabalhar com isso. Por isso que é importante procurar um especialista. Mas se você, esse valor de 12, sem os juros, ele pode se tornar 20, 25 mil reais. Então, pelo mesmo valor que você aplicou, ele pode dobrar a quantidade. E se você continuar colocando isso, imagina você com 30 anos ter 100, 150 mil reais guardado. É possível. Depende da forma com que você trabalhou com o seu dinheiro. E aí tem que mudar, tem que alinhar a mentalidade. Pro antes de longo tudo. prazo. Pro Longo longo prazo. prazo. O seu dinheiro que você está ganhando hoje não é para você hoje. É para o seu futuro. E você, como jovem hoje, muitas vezes a gente queria que os nossos pais pudessem ter um dinheiro guardado para eu, quando de 18 anos, pudesse comprar meu carro. Era o sonho que nós jovens tínhamos antigamente. Só que você pode fazer isso por você. Mais uma vez, não precisa depender do seu pai. Você pode. Eu comprei minha moto, meu carro, tudo que eu quis na minha época de adolescência, de jovem, na verdade, né? Eu que conquistei. Porque se fosse para meus pais não tinham dinheiro para comprar. Eles nunca tiveram carro.
E eu tive moto, tive carro, eu tenho carro. Hoje eu tenho mais do que eu tinha, claro, porque é o poder do longo prazo. Então não pensa nos 10 centavos, nos 12 centavos ou num real que vai cair na sua conta hoje. Pensa que isso aqui vai se tornar milhares de reais lá na frente. Sabe qual que é a maior dificuldade? Aí entra, você falou assim, dos bancos, das financeiras, que tem o objetivo de lucrar em cima, né? Então, o que que vai oferecer para esse jovem que está, né, recém aí, entrando no mercado de trabalho, tendo seu salário? Ah, você falou de um carro agora. A gente comentou, o jovem quer completar 18 anos, tirar a carteira e, claro, e depois ou uma moto ou um carro. O mais comum é, eu financio. Aí é o contrário. Você está pagando, Antecipando. antecipando um sonho, né, que você deseja e pagando o dobro. Em vez de você pagar. É bem assim, às vezes você pagou 2 carros, 2 motos, né? Porque faltou essa parte do planejamento, do investimento, da paciência e acaba tendo esse efeito negativo, mas por ser cultural, a gente nem percebe. A gente é uma cultura que é desenvolvida assim: cabe a parcela no meu Isso, salário. perfeito. E quando você se baseia por isso, na verdade você quer trazer a satisfação do longo prazo para hoje. Então, é muito dolorido falar, eu vou guardar o dinheiro por 3 anos para comprar um carro, uma moto, mas é mais fácil eu financiar. Mesmo que a parcela caiba no meu bolso, você está invertendo a ordem dos juros. Você está, então, ao invés de receber juros, você está pagando juros para alguém. Se você conseguir entender esse processo, agora você que não tem a oportunidade ainda de ter seu carro pela sua idade, mas consegue guardar dinheiro para isso, quando você tiver seus 18, 20 anos, você já vai ter essa possibilidade de conseguir isso com seus próprios recursos. E mesmo que você precise financiar uma parte, ainda assim, você pode usar outro tipo de linha, que é o consórcio. Você pode começar a pagar consórcio, que é uma linha de crédito que você pode fazer e que não tem juros. Isso tudo vai te ajudando, então, a conseguir a criar sua independência e seu patrimônio para o futuro, para você ser cada vez mais próspero e feliz. Carlinhos, eu acho que nesse episódio até mais curto e objetivo, né, que foi, né, o que a gente Se quis propôs a trazer, né, fazer isso. já deu para dar uma clareza, né? Primeiro, essa questão. Opa, existe 2 tipos de investimentos: renda fixa, renda variável. Renda fixa, mais segura. Variável, precisa mais de conhecimento, de aprofundar um pouquinho mais, porque tem mais risco, porque o retorno também pode ser maior. Pode ser. Só que o risco de perder também. Aí Também. tem que ter a preparação para isso. Legal, para um jovem que chegou até aqui e não fazia ideia, eu acho que já é um bom início. E claro, como o tema é extenso, vale a pena investigar, estudar um pouquinho mais, ir mais atrás e procurar ajuda, né? Você mesmo tem bastante conteúdo, né, que você Tenho. compartilha no Tenho no Instituto Paz, YouTube, no YouTube, né? sim, eu tenho conteúdos no YouTube, tenho conteúdos no Instagram, que falam sobre investimentos também. Você pode pegar, acessar lá o YouTube do Carlos.Paz Financeira, do Instituto Paz Financeira, onde eu falo muito sobre CDB, são o nome dos títulos de investimento, sobre LCI, LCA, renda fixa variável. Dá uma olhada lá. Se não tiver conteúdo meu, pode, na internet tem muito, É muita né? coisa. Por onde eu começo a investir? Coloca lá, e aí você vai saber o caminho. Aí, vale a pena, também a gente falou no episódio anterior sobre a escola, sobre o tempo livre, vale a pena o quê? Substituir parte do seu tempo, jovem, que você usa só para as redes sociais, só para entretenimento, só para lazer, para buscar informação, para estudar, porque a gente passa muito tempo, sim, né, com coisas que não agrega, né, nas redes sociais. Então, você que é um jovem, um adolescente, investe esse tempo, porque tempo é investimento também, Perfeito. em coisa que vai agregar, né? E o conhecimento nessa parte da educação financeira, da inteligência financeira e principalmente sobre esse avanço, é um degrau, né, que a gente foi avançando, subindo, aí chegando nessa parte de investimento. Investimento, porque isso vai ser um potencializador da sua liberdade financeira. Perfeito. Eu ia terminar falando isso, mas você já resumiu tudo. A sua liberdade financeira depende da ação que você tomar hoje. A sua decisão hoje de começar a estudar, de começar a investir, vai refletir muito daqui a alguns anos. Não espere quando você estiver velho para começar a investir, ou, quando eu for me aposentar. A gente não sabe o que vai acontecer com a Previdência daqui a uns anos. Então, crie a sua própria história. Não dependa de ninguém. Esse é o recado que eu tenho para deixar para você. Criar a sua oportunidade e ser protagonista da sua vida financeira também. Perfeito. Então, lembre
de compartilhar esse episódio, esse conhecimento riquíssimo, seguir aí a Bimersion nas redes sociais, se inscrever no nosso canal aqui do YouTube para você receber as notificações dos novos episódios e, claro, né, sempre atento aí no seu desenvolvimento para despertar o seu protagonismo. Carlos Rodrigues, Carlinhos, muito obrigado, né? Compartilhou aí muito conhecimento riquíssimo que eu sei que está ajudando a cumprir o nosso propósito, que é Perfeito. desenvolver pessoas e mudar, né, essa geração, mudar a vida, transformar vidas. Eu agradeço mais uma vez por essa grande oportunidade da gente da gente poder bater esse papo, conversar e trazer conhecimento, né, da parte de finanças aqui, que muitas vezes as pessoas não têm acesso a isso. Eu agradeço mais uma vez, então, a vocês a oportunidade de estar aqui. Gratidão por mais uma vez a gente poder compartilhar e ajudar as pessoas a alcançar a paz financeira. Valeu, Valeu, parceiro. valeu. Até mais. Obrigado.